Paz do Senhor, crianças. A nossa historinha hoje vai ser sobre Elias. Quem era Elias? Elias era um profeta do Senhor. Vamos ver o que a história ela vai nos contar hoje. Elias era um grande profeta de Deus. Profeta era mensageiros de Deus. Deixa eu pegar Elias aqui. O Senhor revelava aos profetas o futuro e lhe dava autoridade e poder para realizar milagres. Elias foi um profeta de Deus que realizou muitos milagres. Certa vez, Elias profetizou uma grande seca em Israel, que durou 3 anos. Passado esse tempo, Deus ordenou a Elias que se apresentasse ao rei Acabe e anunciasse o retorno da chuva. No tempo de Elias, existia um rei chamado Acabe. E Acabe era um rei que não acreditava em Deus. Elias operava milagre. Elias disse que ia ter uma seca, que a seca ia durar 3 anos. Acabe, mesmo vendo que a seca aconteceu, não acreditava no Deus que Elias falava. Então, passou-se os 3 anos. Deus disse a Elias que ia chover e que dissesse ao rei que ia chover. Elias, porém, disse ao rei, mas o rei não acreditou. E o rei chamou os profetas do Deus Baal e propôs o seguinte desafio. O rei Acabe, crianças, ele servia a outro Deus, um Deus chamado Baal. E o Deus de Baal, o qual o rei servia e acreditava, tinha muitos profetas. Vários profetas, tinha mais de 400 profetas e vivia todos na casa do rei. Vamos botar o rei aqui. Todos eram amigos do rei, todos serviam a esse Deus chamado Baal. E Elias sempre pregava contra esse Deus, que esse Deus não existia, que esse Deus era falso, que eles estavam enganados, mas o rei não acreditava, o rei era incrédulo. E todas aquelas pessoas, todos os profetas, a rainha, todo mundo servia a esse Deus chamado Baal. E Elias sempre dizendo que esse Deus não existia. Então, Elias desafiou o rei Acabe com seus profetas e disse assim: olhe, rei, reúna os seus profetas no Monte Carmelo e eu irei sozinho. Lá nós conheceremos o verdadeiro Deus. Elias estava preocupado para querendo fazer que o povo acreditasse que o nosso Deus é o único Deus. E o que foi que Elias fez? O Senhor deu uma ideia a Elias. Elias fez assim: então, rei, vamos ver qual é o Deus verdadeiro, se é o seu Deus Baal ou se é o meu Deus, o Criador dos céus e da terra. Elias então propôs o seguinte desafio: eu desafio o Senhor, o seu Deus chamado Baal e os seus profetas, para nós subirmos ao Monte Carmelo e lá no monte nós vamos colocar pedras e um novilho. Você bota suas pedras e o seu novilho e eu boto as minhas pedras. O Deus que mandar fogo do céu e consumir o novilho, o cordeiro, é o Deus verdadeiro. O rei Acabe disse: então eu topo, eu aceito esse desafio. Então foram lá. O rei mandou chamar todos os profetas de Baal para subir o Monte Carmelo. E Elias foi sozinho para o Monte Carmelo. Quando chegou lá no Monte Carmelo, Elias disse para o rei: vá você primeiro adorar o seu Deus Baal. Então, os profetas do rei Baal juntaram as pedras, colocaram lá as pedras e colocaram o novilho. E começaram a cantar, a dançar, todo mundo começou a dançar, pulava, cantava, arrodeava o novilho, arrodeava e cantava, e mandaram, e se cortaram, e fizeram um monte de ritual, de coisa, para o Deus Baal mandar fogo do céu. Foi de manhã até o
o dia e nada de fogo. Vamos ver o que diz a história aqui. Elias então pediu 2 novilhos e falou: faremos para cada novilho um altar. O Senhor faça o seu altar com o seu novilho e eu faço o meu. Então os profetas do rei foram primeiro, cantaram, dançaram em volta do novilho, da manhã até o meio-dia. Mas o Deus dele não respondeu. Elias então disse ao povo, chamou o povo para que o povo visse e tivesse a prova que o Deus dele não existia. E Elias apanhou as suas pedrinhas, deixa eu colocar aqui as pedrinhas, apanhou as pedrinhas aqui, colocou o novilho em cima das pedras e orou ao Senhor. Senhor, Deus de Abraão e de Isaac, atenda a minha oração, para que esse povo saiba que só o Senhor é o Deus verdadeiro. E no mesmo instante, Deus mandou fogo. O fogo caiu do céu, consumiu o novilho no altar de Elias. O povo caiu maravilhado, de rosto na terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Então Elias falou para o rei Acabe: volte, rei, para o seu palácio, porque Deus vai mandar chuva com muita abundância, vai chover muito. E segundo a palavra de Elias, a chuva aconteceu. Elias realizou milagres e profetizou as palavras que Deus mandou. Foi tão obediente a Deus, Elias, que não provou a morte. Quando o seu tempo chegou, Deus o levou. Elias foi levado para o céu em uma carruagem de fogo. E naquele dia, naquele momento, todos souberam e entenderam que esse Deus Baal não existia, que era uma invenção do inimigo para enganar muitas pessoas. Então, criança, a gente tem que entender uma coisa, que o nosso Deus, ele é o único Deus. Ele é o único Deus, né? E que nós devemos sempre seguir esse Deus, nunca sair dos caminhos do Senhor e saber que ele é conosco e que ele realiza milagres nas nossas vidas. Ele é único, poderoso, não existe outro Deus, não existe outra pessoa além do nosso Deus. Único e verdadeiro, que manda no céu, manda na terra, manda na nossa vida, né? E ele sempre prova isso. Através da fé de Elias, o Senhor operou milagres segundo a sua vontade. E segundo a vontade dele, ele também quer operar nas nossas vidas. Agora, o importante é que a gente não deve sair dos caminhos do Senhor. A gente tem que ficar adolescente no caminho do Senhor, a gente tem que ficar adulto, a gente tem que ficar velhinho no caminho do Senhor, que é o único Deus, o Deus verdadeiro. E aquelas pessoas passaram uma vergonha muito grande em adorar um Deus que não existe, de falar com um Deus que não escuta, de falar que é um Deus que fazia grandes coisas, se ele não fazia nada porque ele não existia, ele não existe, ele não tem poder, outro Deus não existe. Muitas pessoas acreditam aí, tem novas ideias, que existe Deus, existe santos, santa, mas ninguém tem poder como o nosso Deus. Nós somos criatura, ele nos criou. E a criatura nunca vai ter poder diante de Deus. Ele é que é único e verdadeiro. Ele foi quem nos deu a vida. Ele é quem tem poder de dar e de tirar. Amém, crianças? Fiquem na paz do Senhor e até amanhã. Tchau.